Depois de todo o caos e destruição causado por Millions Knive em sua última aparição, Vash entra em uma saga de auto-redenção. O problema é que por onde ele passa sempre tem alguém tentando matá-lo. Fala galera, eu me chamo Juan, você está no Cidade Z, e no vídeo de hoje daremos sequência à saga de Trigun Stampede, episódios 4, 5 e 6. 3 dias se passaram desde a tragédia de Geneora Rock, e toda a culpa caiu em cima de quem? Claro, do criminoso Vash. E pra piorar, as notícias dizem que agora ele tem um homem e uma mulher como cúmplices. Distraída com um enxame de vermes ali no céu, a garota não prestou atenção para a frente e acabou atropelando o viajante que já vinha na baba por estar andando naquele deserto. E claro que depois de tomar um porradão desses, ele não estaria bem. Seguinte, colocaram ele no carro e para que não morresse, dirigiram a toda velocidade até um local de reposição de suprimentos. Só que quando chegaram lá, o pessoal estava morto. Vash olhou no armário e encontrou uma pequena criança se escondendo. Aparentemente o homem que foi atropelado é um padre, e como tal ele resolveu fazer uma oração para aqueles que foram mortos. Mas ele esqueceu a fala da oração várias vezes e se atrapalhava toda hora durante o processo. Bem, ele disse que não é um padre, e sim um agente funerário. Ele se aproximou da criança e disse que também perdeu seus pais quando era pequeno, mas isso não importa. O importante é o tamanho da cruz que cada pessoa carrega, e independente dela, todos têm o direito de sorrir. De repente, enquanto eles conversavam, um terremoto aconteceu. A paisagem em volta balançou e levantou muita areia. Um verme colossal saiu do chão e os engoliu. E só pra chegar no estômago daquela coisa, eles quase morreram várias vezes. E pra complicar a situação, o garotinho saiu correndo atrás de um verme-lume. Como eles não sabiam para onde ele tinha ido, cada um entrou em uma das 4 passagens. Mary encontrou o garoto caído, mas ela foi atacada por alguma coisa. Os outros 3 já tinham saído dos seus túneis e começaram uma discussão. O tio da pinga acha que aquele cara é um homem conhecido por ser capaz de manipular os vermes. Afinal, o cara acabou de comer um e olha que é um bicho venenoso. No entanto, Vash disse para Roberto que aquele homem não era um assassino, não com aqueles olhos. O lance foi que Roberto também desapareceu, então os dois foram procurar. Mas parece que eles não estavam no estômago da criatura e sim no nariz e foram espirrados para fora. Como Vash pretendia voltar para dentro do verme e procurar seus amigos, ele ficou parado esperando o bicho engoli-lo. E quando ele entrou, deu de cara com um garotinho. O da cruz também foi com ele. O loiro disse que já tinha escutado um certo ruído estranho, e se ligou que na verdade era aquele moleque quem estava controlando os vermes. O garoto disse que normalmente é impossível um humano comum escutar aquela frequência, mas já que Vash havia descoberto tudo, ele serviria de alimento para aquela coisa. A cruz do agente funerário na verdade é uma arma de alto calibre. Ele livrou Vash e atirou na direção daquela coisa, deixando um buraco em sua estrutura. O garotinho lhe desejou boa sorte e aproveitou a passagem para ir embora, mas quem disse que o agente funerário deixaria ele escapar? O homem girou sua arma e colocou em seu ombro, disparando vários feixes de energia, que se uniram dividindo a criatura ao meio. Por fim, tudo terminou bem. Roberto e Mary também já tinham sido expelidos através do espirro. Na verdade, a mulher estava enojada e se recusava a comer a carne daquele bicho. Nos últimos 3 dias, o pistoleiro não havia comido nada, e Mary se alegrou ao ver aquele homem comer. O agente funerário disse que se chama Nicholas e insistiu para seguir viagem junto a eles. Mas ainda naquela noite, Nicholas se encontrou com Zazie, a fera, revelando que tudo não passou de um esquema entre os dois para conseguir a confiança do grupo. Logo no próximo dia, os 4 já caíram na estrada, ou melhor, pelo deserto em direção à cidade de Julie. E distraída mais uma vez, a mulher quase atropelou algo, de novo. Aquilo ali era um vermezinho, aparentemente ele foi morto por alguém usando apenas seus punhos. Perto dali, Vash encarou uma estrutura de metal e sem dizer nada começou a caminhar naquela direção. Ali era uma cidade abandonada com um moinho de vento em um local que nunca venta. E agora bateu uma curiosidade, será que eles travaram um carro? Bom, Vash passou algum tempo vasculhando pelo local quando aconteceu alguns disparos em sua direção, mas ele conseguiu recuar. Um gigante com armamento pesado estava atrás de sua cabeça e o cara não economizou nas balas, iniciando uma perseguição que é até engraçada e perigosa para os que fogem. Por que eles não atacam de volta? Vash ficou encurralado e não tinha mais para onde fugir. Antes disso, mais cedo, havia mostrado uma cena com um garotinho e sua mãe rezando exatamente nesse local onde o grupo do protagonista está. O pessoal daquela vila sacrificava crianças para certo deus para ele atender seus pedidos. E olha só a sorte desse garoto, ele tinha sido escolhido pela própria mãe para ser o sacrifício, e assim pedir ao tal deus que mande vento para gerar energia para sua vila. Vash se esquivou dos disparos e puxou a sua arma, atirou em uma estrutura derrubando vários canos de metais em cima daquele indivíduo. O pistoleiro correu para verificar se o cara estava vivo, e nessa hora o gigante quase disparou em sua cabeça. Mas Nicholas também o distraiu com sua arma, dando oportunidade aos dois para fugirem. O homem se injetou alguma droga que curou seus ferimentos.
Na verdade, Vash já conhecia esse local. Ele contou ao Nicholas uma vez que recebeu o pedido de uma mãe para encontrar um garotinho que desapareceu e levá-lo de volta para sua casa. E como esse garoto já estava doente, praticamente já aceitou a sua morte e voltou para casa sem resistência. O deus para quem seu povo rezava na época era o irmão de Vash. Naquela mesma noite, a criança foi capturada pelo velho do robô que apareceu lá no recap passado. Nele foi usada uma super droga para aumentar a capacidade física de seu corpo. Ele também foi submetido a um implante de memórias para desenvolver habilidades atléticas e ser movido basicamente pela fúria. E fez de sua mãe a sua primeira vítima. Aquele mutante chegou lá e atacou Vash e Nicholas novamente. Ele estava com muita raiva, mas por algum motivo Vash o reconheceu como o garotinho daquele dia. Porém, Vash conhece aquela criança desde quando ele era apenas um bebê. E isso dificultava ainda mais para o pistoleiro reagir. Ele só estava fugindo rezando para não ser atingido. Ele correu na direção do mutante e pulou em seu pescoço, chamando pelo seu nome numa tentativa mal sucedida de acordá-lo. O gigante também o pegou pelo pescoço e o bateu várias vezes contra uma parede. Nicholas também engoliu o frasco de alguma droga e disparou seu feixe de energia na cabeça daquele gigante, quebrando seu capacete. No desespero, o rapaz tentou segurar a mão do atingido, mas ele caiu de vários metros de altura solo abaixo e morreu. Talvez ele já estivesse morto antes da queda, e por isso Vash questionou o Nicholas do porquê de ter atirado. Ele respondeu que foi por misericórdia. Não tinha como ele voltar a ser humano. Mantê-lo vivo seria cruel. Naquela noite, o grupo de vilões se reuniu e conversaram que o mutante havia sido morto por uma outra experiência do doutor. No outro dia, novamente caíram no deserto. As autoridades ainda estavam à procura do criminoso ladrão de plantas. Roberto disse a Mary que precisava voltar para a empresa e apresentar um relatório sobre tudo isso. Por isso deixaram Vash e Nicholas em um navio de areia para a cidade de Julie. A verdade é que o tio da pinga acha que aquela foto deve ter no mínimo uns 20 anos, e não vale a pena arriscarem suas vidas para estarem perto de um monstro que não envelhece. Aquele navio tem a capacidade para embarcar milhares de passageiros e conta com uma das plantas mais poderosas do mundo que garantirá o conforto do usuário. E sem falar que o local está lotado de policiais. E sabe sobre a cidade de Julie? Então, é um continente e pega esse percurso de viagem, é toda pela areia. Um mundo onde não existe água, somente a que é produzida através das plantas. Enquanto o famoso tufão humanoide conversava com Nicholas num deck do navio, calmamente alguém foi até ele e sacou suas armas. O homem viu o exato momento que o inimigo se aproximou e alertou Vash do perigo. E após os disparos, o pistoleiro colocou aquele meliante sob sua mira. Só que Vash tem um problema sério de não atirar em ninguém, mas ele ainda conseguiu desarmar o oponente. E uma coisa é certa, Nicholas conhece aquele cara e sabe até seu nome, Lívio. Alguém que ele conheceu há muito tempo, ainda no orfanato em que ele morava quando criança. Um garoto gentil que chorava todas as noites, por isso Nicholas viu a necessidade de ser seu amigo. O homem gritou para Lívio não atirar em Vash, que apenas correu pela sua vida e encontrou alguns policiais. Vash avisou para eles não se aproximarem e recuou, continuando a sua fuga. Nicholas ainda lembra quando um grupo esquisito foi até o orfanato parabenizar por ter passado no teste da seleção. Eles o levaram e fizeram vários tipos de experimentos malucos com uma droga que reconstrói as suas células e consegue curar qualquer tipo de ferimento, mas o crescimento acelerado desse material genético tem um preço muito alto para a mente e também para o corpo do usuário. Em apenas alguns meses, seu corpo cresceu tanto. Ele não viu nenhum processo acontecer, ele apenas acordou e já era um adulto. Certa noite ele tentou escapar desse local, o alarme soou e ele quase foi morto. Mas ele se recuperou dos disparos bebendo aquela droga. Se levantou e correu pulando na direção da janela. De repente seu corpo parou em pleno ar, seus braços e pernas quebraram, foram torcidos, praticamente quase deram nó nele. Algum tempo depois, alguém disse que ele tinha potencial e que agora seria um dos olhos do Anjo Miguel e que iria trabalhar eliminando todas as anormalidades do plano do Mestre Knive, desde rebeldes a fugitivos ou desertores. Mas por que ele faria isso? Bom, simples, eles têm um refém. Logicamente ele não aceitou isso de bom agrado, e esse maluco em pé não gosta que falem mal de seu cabelo, e o esmagou contra o piso. Por sua sorte, o doutor chegou lá e disse que ele era uma cobaia muito importante. No presente, Nicholas estava torcendo para não precisar matar seu amigo, mas depois de receber tantos disparos, suas drogas regenerativas chegaram ao fim. Para evitar que ele matasse alguém, Vash avançou na direção daquela marionete de carne e o atordoou com sua arma. Os soldados se aproximaram, mas Nicholas deu cobertura aos dois.
Lívio tentou um disparo a queima-roupa, não conseguindo o empurrou com a perna. O homem disparou mais algumas vezes, mas Nicholas protegeu Vashti com a sua arma. Ele não queria matar Lívio, pois simplesmente pegariam outra criança do orfanato, por isso insistiu para o loiro se esconder. No lado de fora do navio, em um carro, Miguel usou seus poderes para quebrar uma das peças do veículo, o deixando desgovernado e fora de rota. Um grupo de ladrões do deserto atacou. Várias pessoas mal intencionadas invadiram o navio. E do outro lado, a polícia. Uma zona de guerra estava prestes a iniciar. Seu amigo também seria pego em meio a isso. E Miguel queria apenas saber quem Nicholas escolheria para salvar. E é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um recap. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like para me ajudar, comente aí patinho frito. E é nóis, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Juan Aragão, esse é o Cidade Z. Valeu, falou, fui! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when